No vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui com a construção de um dashboard utilizando Python. Bom, eu vou construir aqui um dashboard de vendas de café, ok? Então tem lá uma empresa que faz vendas de café e a gente quer visualizar ali como é que funcionam as vendas dessa empresa. Bom, para isso eu vou começar o processo utilizando o Google Colab, tá? O Google Colab vai servir para a gente analisar e construir as principais figuras, a gente ter uma noção das principais figuras que a gente vai colocar dentro do dashboard de maneira sequencial. As figuras, nesse caso, vão ser construídas com a biblioteca Plotly, ok? Eu vou utilizar aqui esse arquivo, né, que é o coffeesales.xlsx, que é um arquivo de Excel, e nesse caso a gente só vai carregar ele. Bom, para carregar o arquivo, vou utilizar a biblioteca Pandas, então eu só vou copiar e colar aqui o comando da Pandas, né, que é algo bem básico para a gente visualizar aqui as primeiras linhas do arquivo, né? Então, é um arquivo, um data frame, né, que tem as datas ali das compras, tem as transações, o money aqui significa que está acontecendo uma determinada transação com um determinado valor, né? Tem o dia da semana que foi feita a venda do café e assim por diante, né? E tem também o tipo de café que está sendo vendido, se é um latte, se é um hot chocolate e afins, tá? E aí a gente quer construir alguns cards, né? Que são ali resumos numéricos que abreviam ali, por exemplo, qual que é o valor total de vendas no mês e esse tipo de coisa, tá? Como que a gente faz isso utilizando a Plotly? Para ter a informação que a gente precisa para colocar no card, a gente primeiro vai ter que calcular, né? Então, por exemplo, eu quero pegar o valor total em vendas, em valor monetário, né? Então, eu vou somar todos os valores da coluna Money, que é o valor ali de cada uma das vendas individualmente, né? Então, eu vou colocar aqui um Total Sales, tá? Total Sales, que vai ser igual ao DF, abre e fecha colchetes, Money, ponto sum. E aí a gente tem o valor total, né, de total sales aqui. E aí a gente tem um valor float, né, que deu ali 115.431,58 dólares, né? E aqui a gente pode também calcular o número de transações, que nesse caso vai ser o comprimento, né, do DF, já que cada linha representa uma transação. Então a gente pode fazer ali o num transactions igual a len df, e a gente pode fazer também a média, né, o valor médio da coluna money, tá? Então, nesse caso, eu vou construir esse avg transaction value e vou colocar um ponto min no final da coluna money para ele calcular o valor médio, né? Se a gente quiser imprimir em inglês, por exemplo, esses valores, eu coloquei aqui alguns prints, né, um pouco mais detalhados. Então tem o F Total Sales, número de transações e tal, e a gente já tem uma noção do valor que a gente quer colocar nos cards, certo? Como que eu faço agora para exibir os cartões? Nesse caso aqui eu vou utilizar a Plotly e eu vou utilizar a Plotly.graphObjects as Go, tá? Aqui já é uma versão um pouco mais avançada da Plotly, que permite a gente construir e customizar os nossos gráficos um pouco melhor do que a Plotly Express, né? Então, as Go, o completador de código não ajudou aqui. E agora eu posso colocar, por exemplo, o estilo de background do card, né? Então a cor do background e a cor do texto, tá? Como a gente está falando de café, eu vou colocar ali uma cor que é essa 2A 140D, que é uma cor um pouco marrom ali, um marrom bem escuro, tá? E agora eu quero utilizar o Go Figure e o Go Indicator, que serve justamente para a construção desse card, tá? Então eu vou criar aqui esse Fig Sales igual a Go.Figure, abre e fecha parênteses, Go.Indicator, abre e fecha parênteses, e aí eu vou colocar em cada linha algumas opções, né? Então eu vou colocar aqui o mode igual a number, que é o que a gente está tentando colocar. A gente está tentando colocar um número para resumir
a informação, né? O value, que vai ser igual agora ao none transactions. Aqui eu estou colocando primeiro esse, né? O none transactions, número de transações, para a gente resumir aqui. Colocar também o título, né? Então vamos lá, vou colocar o título igual a fecha parênteses, e aqui eu já deixei ele separado, mais ou menos escrito, né? Que aqui a gente tem algumas opções, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui o texto, que é o number of transactions card, tá? E aqui eu coloquei também a font color, que é esse text color, assim a gente aproveita essa variável para os vários cards que a gente vai construir. Depois disso, a gente precisa colocar aqui as opções para o número, né? Que é também a cor do número que vai ser exibido. Tá? Então a gente está colocando o título e a cor do título e o número e a cor do número. A gente pode utilizar aqui a opção para esse Fig Transactions, tá? Na verdade eu coloquei como Fig Sales, né? Mas é Fig Transactions, eu acabei visualizando aqui nas minhas anotações o Fig Transactions e utilizei ele. Então é Fig Transactions, e eu coloquei aqui Fig Transactions depois que ele foi definido, né? E coloquei .update layout. Essa opção é para a gente atualizar o layout com as opções, algumas opções extras, né? Nesse caso a opção extra vai ser justamente a cor de fundo do card, que é um valor branco, tá? Depois disso a gente tem que mostrar a figura. Então, a gente pode fazer um Fig Transactions Show, tá? Então, eu vou dar um Shift mais Enter aqui, e daí ele vai exibir essa figura para a gente, e a gente vê que nós temos aqui uma figura que é um card com um título e um número escrito, que resume ali o número de transações, tá? Repara que a gente está exibindo esse valor, ele é um valor inteiro, né? E nos outros casos, a única mudança pode ser em relação ao valor que a gente está exibindo. Por exemplo, se a gente está exibindo um valor que vai ter um certo número de vírgulas, uma certa quantidade de números depois da vírgula, por exemplo. Tá? Então eu separei aqui, por exemplo, o Fig Sales as Go, né? Mas ele já resume consideravelmente bem para a gente, né? Então é 115,4K, né? Então é 115 mil alguma coisa, né? E aí tá certo, né? A gente já tem essa estrutura para os cards. A ideia é visualizar a estrutura aqui dentro, tá? Bom, feita essa construção dos cards, qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser criar um outro tipo de gráfico para a gente exibir, por exemplo, uma porcentagem, qual que é o tipo de pagamento que está sendo utilizado, tá? Então, aqui eu estou definindo mais ou menos as figuras, mais ou menos baseado no que eu visualizei desses dados, né? Então a gente tem também uma coluna de cache type, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui, mas em algum canto, né, a gente tem aqui, ó, olha só, o cache type, que a pessoa utilizou um cartão de crédito ou dinheiro mesmo. Então a gente quer saber qual que é a porcentagem das pessoas que utilizam dinheiro, por exemplo, né? Então eu quero colocar isso daí num gráfico. A gente pode utilizar vários tipos de gráfico diferentes. Aqui a gente vai utilizar um gráfico de rosca. Então eu já criei um código aqui para a gente visualizar as informações agrupadas, né, por tipo de pagamento e o valor ali que a pessoa gastou. Então fiz a impressão desses valores. Então aqui é mostrado, né, o total gasto com cartão de crédito e o total gasto com cash, com dinheiro. Tá? Então eu agrupei essas informações e utilizei a .groupby da Pandas para fazer esse agrupamento. Com esse agrupamento construído, agora a gente tem que utilizar novamente a Plotly. A gente pode pegar lá os nossos valores, as nossas cores, né, o mesmo padrão de cores, que é em relação às cores lá do café. Então eu criei essa lista com o Coffee Colors. E agora eu vou utilizar o Fig GoFigure, Fig igual a go.figure. E depois disso eu vou colocar os dados, né, que vão ser exibidos para a gente, tá? Então eu vou colocar aqui data igual a, e aí entre colchetes eu coloquei go.py, tá? Que é o gráfico de rosca, tá? E aí na verdade ele vai ser um gráfico de rosca porque a gente vai colocar aqui um vazio no centro dele, né? Por isso que a gente utiliza essa opção de row. Depois disso a gente colocou ali os labels, né? Que é o sales by
byPageType, que é a variável que a gente criou aqui, né, com o agrupamento do group by da Pandas, e os valores que estão sendo exibidos, que é justamente sales by page type. Só com isso a gente já tem o gráfico, mas aí a gente pode adicionar essas opções de atualização do layout para exibir as cores, tá? Então eu criei aqui um fig.updateLayout. Aqui o fig.updateLayout, a gente tem o title test igual a distribuição das vendas por tipo de pagamento. Aqui eu poderia optar por colocar em inglês, né, já que o outro gráfico, se eu não me engano, foi em inglês, tá? E aqui a gente tem também a cor da fonte, né, que é mais ou menos a cor da fonte que foi escolhida aqui. E depois a gente tem algumas anotações, tá? Que é o texto, vendas, né? E aqui a posição que esse texto vai ser exibido, a posição e o tamanho da fonte. Depois disso ainda tem algumas opções que a gente pode colocar para quando a gente passar com o mouse sobre a figura. E aí eu tenho um hover info, que eu estou colocando label mais porcentagem, e que é basicamente o label mais porcentagem é o valor, né, que é os labels, que é o tipo de pagamento, e a porcentagem do tipo de pagamento. Depois disso a gente vai colocar também um tipo de marcador que está com as cores do café e o tipo de linha ali, a cor da linha da figura. Por fim, a gente precisa colocar sempre um fig show, fig.show, e eu vou dar shift mais enter aqui, né? Então, e aí ficou esse gráfico, que é um gráfico de rosca, com um valor central ali de vendas escrito dentro dele. Aqui está sendo exibido o valor de total de vendas, né, com dinheiro. No outro pedaço, né, da nossa figura está sendo exibido o valor de 112 mil, né, é um valor bem maior, é quase 97% das pessoas utilizam o cartão aqui para essas vendas, tá? Então a gente tem já esse gráfico construído também. Depois disso eu quero dois outros gráficos, um gráfico de barras laterais e um gráfico de linhas, tá? E aqui eu vou criar um novo agrupamento, eu vou colocar aqui um agrupamento de duas informações, né? Eu estou fazendo o agrupamento do coffee name, o tipo de café, e o total de dinheiro gasto por tipo de café, tá? Além disso, nesse gráfico a gente está somando os valores, né? Então eu quero o total por tipo de café, e eu quero também organizar os valores do maior para o menor, né? Então eu vou imprimir isso aqui para ficar um pouco mais claro, tá? Então eu estou exibindo primeiro o valor, né, do expresso, que é o que as pessoas compraram menos, né? Então elas gastaram menos com expresso, e ao mesmo tempo a gente tem o latte ali, que fica por último e é exibido aqui no final desse data frame, né, dessa lista aqui de valores. Nesse caso, a gente quer construir um gráfico de barras laterais, por isso que os dados foram organizados assim a gente exibe os valores crescendo e fica bem organizado, né? Então aqui eu vou ter essa questão, né, do revenue by coffee type, e nesse caso é a mesma coisa, a gente tem primeiro lá um fig igual a goFigure, tá? E a gente vai ter o go.bar para a gente exibir esse valor. Caso eu quero pegar a informação que vai estar no eixo X, então eu vou colocar aqui na próxima linha, no eixo X eu vou ter o revenue by coffee type .values, né? Então eu quero exibir exatamente os valores aqui no eixo X, e eu quero no eixo Y o tipo de café, que é esse índice aqui, né? Então eu vou colocar no eixo Y, eu vou colocar o revenue by coffee type .index. Depois disso a gente tem a orientação, né? Como eu disse, eu quero barras laterais, horizontais aqui, né? Então eu coloquei orientation igual a H, e por fim eu vou colocar um marker dict, vai expressar ali a cor, né, dos marcadores, que no caso é a cor das nossas barras, tá? Por fim, a gente fecha os parênteses, tá? Além disso, a gente pode adicionar algumas opções extras, como título, o título do eixo X, o eixo Y e as cores, tá? Então, aqui eu vou, como a gente já passou um pouquinho pelo fig.updateLayout, aqui eu vou ser mais rápido, vou colar aqui com essas opções de definição, tá certo? Que é receita, tipo de café, title, font color,
e a cor do background. Por fim, a gente precisa exibir a figura, então vamos colocar um fig.show. E agora ficou um gráfico também bonitinho de barras laterais. E por fim a gente vai ter também um gráfico de linhas para ver a tendência de vendas por dia e tendências de vendas por dia da semana. Nesse caso eu tenho uma coluna de data. O que eu preciso fazer com a coluna de datas? Eu preciso passar aqui as datas para um formato de datas. Isso daqui é importante, a gente precisa que a gente consiga processar as datas da maneira adequada, né? E depois disso eu quero pegar o dia da semana, que eu posso pegar o weekday, que vai ser igual a dfdate.dt.dayname. Se eu não me engano tinha já o weekday aqui nesse gráfico. Vamos ver aqui, ele tem um weekday em formato numérico, né? Então 5, 6, 7. Aqui a gente está querendo exibir ele na forma de texto, tá? Então vamos ver como é que fica de qualquer forma esse weekday, eu fazendo esse processamento, tá? E aí eu fiz aqui um weekday com nomes como Friday, Monday, Sunday, etc, né? Então aqui a gente pode ordenar esses weekdays para que eles sejam exibidos, por exemplo, o primeiro dia sendo domingo, o segundo dia segunda, e etc, né? Então eu criei aqui uma lista de weekday order. E agora a gente pode ordenar isso daqui com essa opção da Pandas, tá? Que é o pd.categorical. Essa opção utiliza, né? Ela recebe o DF, o weekday, e depois ela recebe as categorias, weekday order e a vírgula order igual a true. Agora a gente vai ter esse weekday, eu vou colocar ele na linha de baixo para a gente imprimir ele de novo e ver aqui o weekday order, né? E aqui ele colocou primeiro a Friday e afins, né? Mas aqui ele deve ser exibido da forma correta depois na nossa construção do gráfico. Depois disso eu quero agrupar as informações novamente, tá? Então eu vou criar um weekly sales trend igual a group by. Estou colocando, né, o df.groupby, estou colocando o weekday. Então eu estou agrupando pelo dia da semana. Eu estou pegando o data frame e agrupando pelo dia da semana. E aqui eu estou colocando o dinheiro, tá? O dinheiro eu quero exibir novamente o quanto que as pessoas gastam por dia da semana. Então eu estou agrupando o dinheiro por dia da semana e estou vendo o valor médio desses dias, tá? E aqui eu estou utilizando também esse ponto reindex para eu exibir, né, os valores agora ordenados de acordo com o nosso weekday order. Tá? Então eu vou dar um shift mais enter. Por fim, algo que eu não mencionei aqui, né, que eu pulei, foi esse observed igual a false, tá? Que por padrão o Pandas ele iria agrupar só os dias presentes, né? Então, por exemplo, se o restaurante ou o café fica fechado em algum dia ou não tem dados para aquele dia, ele não exibiria, tá? E daí eu acho que não faria tanto sentido porque a gente quer exibir todos os dias da semana. Tá? Então aqui eu vou dar um shift mais enter e depois disso a gente vai gerar a figura. O que eu quero fazer agora? Eu quero criar um gráfico do tipo scatter, tá? Scatter plot, que é um gráfico de dispersão. Então eu já tenho a estrutura dele aqui e novamente a gente vai colocar o fig igual a go.figure e encapsulando isso a gente vai colocar o go.scatter, tá? O go.scatter a gente tem que passar o que tem que ser exibido no EX, que é justamente esse weekly sales trend, né? É o índice dele, tá? Então eu vou inclusive imprimir esse weekly sales trend para a gente visualizar ele antes, né? E aqui a gente tem, né, o dia da semana e tem o total de dinheiro gasto no dia da semana, tá? Então a gente vê que é mais ou menos em torno ali de 31k por dia da semana, né? Mas os valores variam um pouquinho, né? E aí no eixo Y a gente coloca o Y sales range ponto values, que são os valores mesmo desse conjunto de informações, né? Aqui eu vou colocar mode igual a lines e eu vou colocar aqui o marker para colocar a cor, né, da nossa linha. Depois disso, novamente, né, a gente consegue utilizar o fig.updateLayout, que vai utilizar lá o título dos eixos e afins.
Tá? Então ficou com essa cara aqui o gráfico, tá? Que é o valor do dia da semana, o valor gasto no dia da semana. Então a gente vê que tem um movimento menor na quarta-feira, mas conforme vai se aproximando do final de semana e tal, os valores aumentam, e assim no domingo e na segunda os valores são bem maiores de gastos no café, né? Então a gente sabe quando que as pessoas frequentam mais o nosso café, tá? Aqui eu não coloquei o update ao fig.show, tá? Mas um ponto que vale mencionar é que, como eu estou no Colab, ele está exibindo de qualquer forma a figura, né? Quando eu sair do Colab, aí a coisa muda um pouco de figura, inclusive a gente vai ter que utilizar outro comando. E a ideia é justamente agora a gente sair do Colab. Bom, na segunda etapa aqui do nosso projeto, eu vou construir um projeto, o nosso dashboard propriamente dito. Para construir esse dashboard, a gente vai utilizar a FastHTML, e nesse caso a gente vai produzir o dashboard como a gente produziu a aplicação em outro vídeo aí de FastHTML, só que a gente vai fazer um deploy um pouco diferente, então vai ter coisas extras e mais interessantes aqui, tá? Bom, antes de mais nada, eu já tenho aqui as bibliotecas que eu preciso instaladas, tá? Mas vamos dar uma olhada no que eu tenho instalado, tá? Então eu abri aqui esse pyproject.tom, né? Que tem as bibliotecas que eu precisei para trabalhar aqui num ambiente isolado, tá? Que foi essa OpenPyXL, que é uma biblioteca utilizada porque a gente está utilizando um arquivo de Excel, né, para abrir. A gente vai precisar da Pandas e da Plotly, que é óbvio, e a Python FastHTML, tá? Então são essas bibliotecas que você precisa ter instaladas. Agora eu vou fazer aqui o import, né, dessas bibliotecas, tá? Aqui a Pandas, Plotly, FastHTML, e esse Starlet.testClient a gente vai discutir um pouco mais para frente, tá? E aqui, para começar com a exibição dos gráficos da Plotly, a gente vai utilizar esse Plotly _JS, que vai ser igual a script, e aqui a gente tem uma estrutura de JavaScript com a Plotly para a gente conseguir exibir os gráficos da Plotly de maneira adequada, com um estilo específico de fundo, né? Além disso, a gente vai adicionar um estilo para o fundo da página como um todo, né? E aí a gente vai colocar uma cor de fundo para a página e uma família de fontes para a nossa página, tá? Bom, feito isso daqui, o que eu quero? Eu tenho esse body _ style, né? E aí eu tenho esse igual a style, tá? Que é algo que eu estou pegando da FastHTML, né? Daí eu estou passando body, o body, background color e o font family como opções para a definição da nossa página. Agora a gente começa a construção do app, né, que vai ser algo com a FastHTML, e aí ele já está até sugerindo aqui um autocomplete para mim, tá? Então só dei um tab, né, que ele está falando app,rt, fast app, e aí eu estou passando esse HDRS, Plotly e o body style, que são opções da nossa página, da nossa aplicação que nós estamos construindo. Vou colocar aqui o arquivo, né, para a gente fazer a leitura do arquivo, e a gente precisa ter um df.readExcel, que é algo que nós já fizemos anteriormente para a leitura do arquivo do Excel, tá? Aqui eu coloquei algumas opções extras, tá? Então no código que eu vou disponibilizar, vai ter aqui algumas opções extras, tá? Que é só para ele tentar ler o arquivo. Se ele não conseguir ler o arquivo por algum motivo, ele cria o dashboard mesmo com dados fictícios, tá? Então esse try aqui, né? Então ele vai utilizar esse try, e daí ele tenta ler o arquivo, e daí se ele ler o arquivo ele vai imprimir sucesso o arquivo carregado, tá? Caso contrário, ele cria ali as informações que a gente precisa para que funcione de qualquer forma. Aqui eu vou passar definições de cores, que é o que a gente fez lá dentro do notebook, né? E depois a gente vai criar as informações que nós já criamos lá no notebook. Como nós já criamos no notebook, eu vou pegar ali o código que a gente criou no notebook e passar para cá, tá? Na verdade, eu vou encapsular cada um dos códigos por uma função. Aqui, primeiro para os cards,
eu criei uma função já de antemão, né? E aí, o que é essa função? É a def create metric card, né? Então a gente tem uma função para criar os nossos cards. E aí eu vou passar o value que vai ser o valor que eu estou querendo exibir no card, e aí eu vou reproduzir essa função para cada um dos 3 cards que nós queremos ter, tá? O conteúdo da função interno aqui da função é basicamente o mesmo que a gente utilizou anteriormente. O único detalhe é que a gente está passando esse value aqui ao invés de passar o valor propriamente dito que a gente passou lá dentro do notebook, né? Que a gente passou ao valor lá do data frame que a gente queria exibir, né? O valor que a gente já tinha resumido e a gente queria exibir no card. Além disso, a gente tem um update layout e depois, por fim, a informação que eu diria que é inédita aqui e que eu vou tentar exibir melhor aqui é esse return safe, tá? A gente precisa utilizar esse return safe para a gente conseguir exibir a figura da plotly de maneira adequada, tá? Então a gente vai retornar essa figura da plotly, daí eu estou passando nesse fig que a gente criou, .toHTML, tá? Depois disso eu passo essa opção full HTML false, tá? Senão ele cria ali um conjunto de informações gigante. E aqui a gente utilizou também essa opção include plotly de JS igual a false, tá? Porque não é necessário. E aí, beleza, a gente tem essa função para a criação do nosso gráfico, que na verdade é o card, né? Depois disso eu vou precisar de uma função para criar o gráfico de rosca, né? O nosso Donut aqui, que é exatamente a mesma coisa que a gente tem lá, só que a gente tem novamente esse figure, esse safe e o fig to HTML. Por fim, a gente vai ter a função para o gráfico de barras, tá, que eu vou colar aqui embaixo, e a função para o nosso gráfico de linhas, na verdade, né, que é um scatterplot, só que a gente acabou utilizando um gráfico de linhas na prática. Isso aqui são as funções que a gente vai colocar dentro da página. Agora a gente precisa definir a página, então eu vou colocar aqui um @rt, e aqui dentro desse arroba agora a gente vai colocar o nosso index. Aqui o @rt define a nossa rota na página de fast.html, então aqui a gente está exibindo por padrão ali na rota principal, que é quando a gente entra na nossa página principal, a nossa primeira página, tá? E aqui a gente vai definir a estrutura da nossa página index, da nossa página inicial, tá? Então dentro dessa função é que a gente vai ter a estrutura da nossa página. Antes de mais nada eu vou precisar calcular as métricas que eu vou exibir, né? Então eu copiei e colei aqui as métricas, que é a mesma coisa que a gente fazia no notebook para resumir as métricas, né? E aqui a gente vai fazer a definição das alturas que a gente vai precisar para os cards. Então aqui eu estou colocando, né, o card height, a altura dos cards, a altura dos gráficos que vão ser exibidos na mesma linha do card, né, que no caso é o gráfico de Donut, tá? E aqui o gráfico intermediário, né, que são os gráficos que vão ser exibidos abaixo, que são os gráficos de barras laterais e o gráfico de linhas. Agora sim a gente vai colocar a estrutura dos cards, né, então a gente vai precisar construir o card 1, 2 e 3, que vai chamar a função que a gente criou lá anteriormente, tá? Então aqui a gente só está chamando o card, o create metric card, e daí a métrica, né, o value que tinha lá dentro da função. Nesse caso, né, no primeiro card vai ser o total sales, no segundo o non-transactions e no terceiro o transaction value. As outras coisas são as opções que a gente adicionou, né, que é o total sales, o título do card, se é moeda ou qualquer altura lá do card, tá? Depois disso, o que a gente faz? A gente constrói os outros gráficos que nós vamos precisar, que é o gráfico de donut, o gráfico de barra e o gráfico de linha, tá? Para isso a gente vai chamar cada uma das funções que nós criamos. Aqui a gente vai adicionar também uma outra opção, que é o estilo de card. Na linha de baixo, repara que eu vou colocar aqui uma variável, que vai ser o cards igual a style, e daí eu estou passando uma string aqui, que define opções de definição, né, que a gente utiliza ali em desenvolvimento web, para o nosso card, né, que é o tamanho da borda, que ele é sólido, e que vai ter um raio de borda, vai ter um padding e etc. Tá? Então você pode dar uma explorada depois nesses valores, tá?
mas eles são valores de definição de página HTML. Depois disso, agora sim a gente vai colocar a informação que a nossa página vai retornar, né? Então agora sim vai ser aquela estrutura de página HTML. Tá? Então eu vou colocar aqui um return, e aí eu vou abrir e fechar parênteses e vou dar um enter aqui. Aí dentro desse return é que a gente vai ter a estrutura da página. Primeiro a gente vai passar um title, né? Que aqui o title vai ser um dashboard de vendas de café. Depois disso a gente vai passar um container, tá? E o container é um componente aqui que vai conter o conteúdo da página depois do título, tá? Então eu vou colocar vírgula, container, abre e fecha parênteses, vou dar um enter, tá? E aqui ele está me sugerindo algumas coisas, mas eu já deixei o código pré-preparado. Aqui eu estou colocando um subtítulo, né, que vai ser um H1. Então eu estou colocando aqui um H1, abre e fecha parênteses, Coffee Shop Sales. E daí eu estou colocando estilo, tal, e vírgula, na linha de baixo eu vou colocar um grid de informações, tá? Que é a primeira faixa ali de informações que a gente vai criar no nosso dashboard. Tá? Então eu vou criar um dashboard com esse grid que vai conter cada um dos cards e mais o gráfico de donuts, tá? Então eu estou colocando aqui esse grid e aí eu estou colocando dentro do grid a opção div, tá? Então eu estou dividindo em 4 partes esse grid, onde a gente vai receber no primeiro o card 1, vírgula, o estilo, que é o card style, e por fim o donut também vai ter um card style, tá? Então todos estão sendo exibidos como cards, tá? Além disso, para o final, depois disso tudo, a gente pode colocar um comando aqui, serve, para a gente conseguir visualizar essas informações, né? E esse serve a gente coloca fora da função index, tá? Eu ainda vou colocar mais gráficos, mas eu queria visualizar aqui as informações. V run main.py. E aí a gente vai dar uma olhada para ver o que acontece. Então ele criou lá um endereço para a gente. E aqui eu vou tentar exibir a página, tá? Então ele está exibindo a página. Um probleminha de renderização que eu não consegui resolver de primeira, essa questão dele exibir os valores alinhados de primeira, tá? Mas aí depois que eu ajusto a página, um pouquinho o tamanho da página, ele exibir as coisas nos locais corretos, tá? Se você souber da solução, me avisa aqui nos comentários, mas no geral é esse o único problema, tá? Então a gente já tem o início da estrutura da nossa página, que é cada um dos cards que nós criamos, mais o gráfico de donuts. Depois disso, a gente quer colocar os dois gráficos finais, tá? Então eu vou voltar lá para o código, né? E eu quero pegar aqui o restante dos gráficos, tá? Bom, o restante eu tenho um grid, agora eu quero adicionar outro grid, né? Então eu vou colocar na linha de baixo outro grid. Então vou dar um enter aqui, né, depois do grid, e aí eu vou colocar mais um div chart bar, vírgula style igual a card style e novamente um chart line, vírgula a card style, tá? Então a gente vai ter tudo sendo exibido como um card style e a gente tem uma margem de topo aqui como opção extra, tá? Além disso, a gente está exibindo, né, o chart bar e o chart line em sequência. Então, vou exibir primeiro o chart bar e depois o chart line. Aqui eu posso tentar salvar, né? E eu salvando, ele volta. Eu consigo simplesmente vir aqui e atualizar minha página, né? E agora tem aquele probleminha de renderização, né? Mas ele voltou aqui as coisas ao normal. E agora eu tenho aqui a estrutura do meu dashboard completa, né? Então eu consigo fazer isso daqui, eu tenho meu dashboard pronto. O único detalhe é que ele está funcionando apenas localmente aqui e eu quero que ele funcione de maneira online, né? Eu quero disponibilizar ele para outras pessoas. Por se tratar aqui de um código Python rodando, a gente poderia utilizar, por exemplo, o render, como a gente utilizou no vídeo que a gente construiu uma aplicação web simples e fazer o deploy dele. Porém, aqui, nesse caso de um dashboard, eu não tenho nenhum input, nenhum processamento extra que precisa ser feito, além de exibir o dashboard, certo? Eu não preciso fazer um input de informação, digitar uma informação, pedir para ele fazer um cálculo e tal, e depois ele me gerar um valor, né? Eu não preciso ter uma máquina Python ali rodando o tempo todo. O que eu preciso é só exibir os valores.
Então, nesse caso, é muito mais fácil a gente salvar esse conteúdo como uma página HTML, CSS, JavaScript, uma página estática, onde eu consigo exibir essa página e fazer um deploy de uma maneira que ele fique sempre ativo, tá? Que é algo muito mais interessante e dá pra gente fazer de maneira gratuita. Então é interessante para você que está construindo um dashboard e tal, tá? O único detalhe que eu mencionei aqui, estática, tá? E aí as pessoas podem achar, mas eu queria toda a interatividade que você tem aqui de passar o mouse sobre a tela, exibir os valores no gráfico, que tá legal, né? E sim, a gente vai manter essa opção, mesmo tendo ali a página estática, tá? Então, a gente não vai fazer construir um PDF aqui. A página estática é outro significado, significa que a gente não vai ter essa máquina aí rodando Python propriamente dito. Vai ser HTML, CSS e JavaScript, simplesmente, que vai rodar ali no lado do usuário, propriamente, né? Bom, então, o que eu preciso fazer para tornar possível esse processo, tá? Bom, aqui, vamos lá, eu vou pegar aqui e eu vou tirar esse serve. Agora eu não quero mais exibir a página desse jeito. O que eu quero fazer? Eu quero gerar um HTML estático. E para isso a gente vai utilizar a opção que eu fiz o import lá anteriormente. A gente vai utilizar esse test client, que basicamente ele vai testar ali a nossa página e vai pegar o conteúdo da página, tá? Então a gente vai criar esse client igual a test client, abre e fecha parênteses, app, tá? Então, o app é o que a gente definiu lá no início, quando a gente começou a definição da página com o FastHTML. Depois disso, a gente vai pegar a resposta da página, que é aqui, response igual a client.get, a página raiz, né? E depois disso, a gente vai pegar aqui o response.text e vai colocar na variável do HTML content, tá? Por fim, a gente vai colocar aqui um output file, que vai ser aqui um dashboard estático, tá? .html, mas eu aconselho você não colocar um título diferente aqui. Eu aconselho você colocar um título específico, que é o index.html, porque isso aqui vai favorecer quando a gente fizer o deploy, tá? Depois disso eu preciso escrever essa informação num arquivo, então eu vou colocar aqui with open output file, aqui no "W", né, para colocar no modo de escrita, e eu preciso colocar essa opção de encoding UTF-8. Depois eu vou colocar aqui SF, né, e aí eu vou colocar f.write.html-content. Então eu estou escrevendo o conteúdo do HTML dentro do arquivo index.html, tá? Fechou. A gente precisa salvar isso daqui. Aqui ele ainda está rodando a página e tal, mas agora eu quero rodar novamente o comando do UV para rodar o código main.py, que daí ele vai escrever o arquivo para a gente, tá? Então, lá dentro dos meus arquivos, dentro da minha pasta, deixa eu ver ele aqui, que eu vou recuperar o arquivo, e aqui eu coloquei o meu projeto, né, Quero Café, e aí eu tenho o arquivo index.html, que tem aquele mesmo probleminha de renderização, mas aqui ele está pronto para ser exibido. Então eu consigo exibir ele localmente, agora só dando 2 cliques no arquivo, mas eu quero passar ele para a nuvem, tá? Então vou lá no GitHub e eu já criei um repositório no GitHub, tá? Mas eu vou clicar aqui em New para passar todo o processo, né? E aí eu vou criar um repositório, vou criar aqui o Quero Café 2, e aí eu posso colocar aqui a opção Add README, que fica um pouquinho mais fácil para a gente iniciar, e eu vou clicar aqui em Create Repository, tá? Depois, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir em Add File, Upload Files, e aqui eu vou clicar em escolher o arquivo e vou subir esse arquivo index.html, tá? Cliquei em Commit Changes e tenho o meu arquivo aqui dentro. O que eu faço agora? Agora eu vou em Settings e eu vou aqui na opção de Pages, tá? Então eu preciso achar aqui a opção de Pages, e na opção de Pages eu vou utilizar aqui essa opção Deploy From a Branch, tá? E aí eu coloco a branch da qual eu quero exibir, né, o resultado. Então eu vou colocar aqui o main e eu vou clicar em salvar. Depois disso, ele vai começar a tentar fazer o processo de deployar a nossa branch, tá? Então se a gente já salvou a nossa página, ele deve demorar um pouquinho nesse processo e por fim ele deve exibir
ele não vai exibir de bate-pronto a página, o endereço da página vai aparecer aqui pra gente, mas eu já fiz esse processo, então eu vou mostrar aqui o processo feito sem que ele demore pra gente, né? Então eu vou lá em Settings, daí eu vou ter o endereço da página que eu quero com o GitHub Pages. Então eu vou novamente em GitHub Pages, e aqui ele fala que o meu site está ao vivo, né, no endereço do GitHub. Opa, aqui vamos ver a opção, e aqui ele está com a página sendo exibida, e essa página está disponível o tempo todo, né? E aqui eu mantive toda essa questão de interatividade, tá? Então é isso, a gente conseguiu construir a nossa página e conseguimos fazer o deploy dela como uma página estática, e a gente consegue disponibilizar ela o tempo todo, o que é bem legal e também é uma opção interessante aqui de construção com a Fast HTML, ok? Então é isso e até a próxima.